Você já pensou em largar tudo? O seu trabalho, o seu aluguel, a cidade que você tá morando, a rotina? O Fábio não só pensou, ele fez. Hoje ele mora nessa barraca aqui. E o mais louco, ele nem fez isso por, sei lá, alguma decepção na vida, algum desespero. Ele tinha um bom emprego, salário bom, vivia em São Paulo. Mas alguma coisa incomodava, uma agonia esquisita, a sensação de que tava trabalhando pra bancar uma vida que já não tava mais fazendo tanto sentido assim. E foi essa inquietação que fez ele mudar tudo. Viver com menos pra viver mais. Ele trocou status por simplicidade, custo de vida alto de São Paulo por liberdade de morar onde ele quiser. Ele não tava fugindo de nada, ele só reorganizou o que era prioridade pra ele. Hoje a gente vai ter essa conversa pra entender por que ele mudou tanto assim. Sabe aquela rotina que tudo parece certinho no papel dentro do script, mas por dentro tem alguma coisa incomodando? Era isso, não era falta de dinheiro necessariamente, era falta de tempo de qualidade. Às vezes a gente tá na carreira, tá ganhando relativamente bem, mas a coisa não tá funcionando legal. No fim das contas, o ponto de virada não foi um problema que ele deparou, foi um monte de pequena coisinha acumulada. Muito trabalho, pouco tempo livre, vida corrida, vida repetitiva, sempre a mesma coisa. Aquele tipo de vida que você trabalha para descansar no fim de semana e tá correndo atrás de alguns dias de férias por ano. Essa conta simplesmente parou de fazer sentido e foi aí que ele começou a se perguntar, e se eu invertesse essa lógica? E se eu trabalhasse enquanto eu tô levando uma vida bem mais legal, que todo mundo só consegue viver nas férias? Fabão, conta pra gente, velho, como é que foi essa virada? O que te motivou a fazer isso? E no fim das contas, cara, dá uma palhinha só do que a gente já conversou no outro vídeo, quanto custa essa estrutura de vida aqui. Primeira virada de chave foi quando eu percebi, e li também um estudo sobre isso, que falava que depois que nós conseguimos ter dinheiro para atender nossas necessidades básicas, então a gente se alimentar, ter onde dormir, né, conseguir viver, não só sobreviver, o dinheiro faz pouca diferença depois na nossa felicidade, na nossa satisfação pessoal. E aí eu tava seguindo esse roteiro da vida, né, de estudar, fazer faculdade, conseguir um emprego, tudo. E eu vi que eu já estava atendendo minhas necessidades básicas. E que eu não estava me sentindo realizado como é isso. Esperaria talvez que estivesse depois de seguir todo o roteiro que eu vinha seguindo na minha vida, né? Total, às vezes a gente tem um sonho uns bons anos atrás de, putz, quando eu chegar, virar, sei lá, coordenador, gerente, não sei o quê, vai ser uma maravilha. A gente chegar lá e fala, caraca, e aí? E agora, e aí, cheguei. E agora, né? Vou querer o próximo cargo, Total. né? Querer ganhar mais e tal. Conforme eu fui ficando mais velho e ganhando experiência, eu comecei a ver também como os conselhos que as pessoas mais velhas me davam começaram a se realizar. Pode. E aí eu comecei a ficar atento no que as pessoas idosas falam, né? Quando já tá muito mais velho, ou sei lá, com uma doença terminal, ou enfim, que já chegou nessa fase que tá refletindo sobre os acontecimentos da vida, né, no passado, que geralmente falam, pô, você não vai se arrepender de ter se arriscado, você vai se arrepender mais das coisas que você não fez do que das coisas que você fez, né? Eu comecei a pensar, comecei a buscar o que já que não era ganhar mais, ter mais coisas que iria me trazer essa realização, o que é que tava faltando, né? E aí um dia, viajando de férias em Morro de São Paulo, tava lá curtindo as férias e tal, me dei conta, né? Pô, tô aqui em Morro de São Paulo, puta lugar da hora, na praia, tudo tal, tenho internet, tenho uma mesa, tenho uma cadeira. Às vezes vê até outra galera fazendo home Vê uma galera também, exato. Falei, pô, o que me impede de estar aqui, no meu já era remoto, né? O que me impede de estar aqui trabalhando e vivendo aqui? E foi aí que eu resolvi ir atrás. E aí a barraca, né, aí chegando na parte da estrutura, custo, tudo, todas as minhas coisas, né, de estrutura de barraca, geladeira, colchão, enfim, mesa, custou ali de 10 a 15 mil reais em torno. E a Vivi, né, meu carro 4x4, custou ali 75 mil mais ou menos. Então no total ali gastei em torno de 90 mil, talvez um pouco menos. Eu poderia, né, já me perguntar, mas por que quando você viaja você não fica em hostel ou, sei lá, pousada, ou pega um Airbnb, alguma coisa? E justamente porque eu gosto de estar mais em meio à natureza. E você não vai conseguir achar um Airbnb pé na areia pelo valor que você paga numa diária no camping, né? Sem dúvida. Então eu decidi abrir mão desse conforto da pousada do Airbnb, tendo uma estrutura minha que eu sei que é minimamente confortável. Então, assim, falo que abri mão do conforto, mas, pô, tenho um bom colchão, tenho minha geladeira. Uma barraca tenho 5 estrelas. É uma barraca 5 estrelas, uma barraca 5 estrelas, exatamente. Então, decidi que esse era o meio termo que fazia sentido pra mim, que atendia. Você deve ter ouvido muitas vezes que você é muito corajoso. Como é que você vê isso?
É engraçado, porque eu não me sinto particularmente corajoso, mas é comum de falarem mesmo. Pensando em quando me falam, antes de eu começar a fazer, eu tive um pouco de medo, vou passar dificuldade, vou passar muito perrengue, não vai ser, né, vai ser muito desconfortável, vou ficar muito sozinho, vou ter muita solidão. E aí comecei a, encontrar muita gente da hora, como você mesmo, né? Obrigado. Trocar muito, e você vê que tem muitas pessoas também, quando você sai da sua bolha, e parece que ninguém tá fazendo aquilo e começa a ter outro estilo de vida, você começa a encontrar várias pessoas que estão fazendo aquilo também e que você se identifica com aquele estilo também, né? Se você curte esse tipo de conversa que mistura liberdade, escolhas conscientes e dinheiro com um propósito, aproveita e se inscreve aqui no canal. Aqui o papo é direto, sem fórmula e promessa mágica, com muita experiência real que nem a do Fábio. Vamos falar agora de medo, porque eu acho que ele teve medo. Às vezes medo de se arrepender, medo do julgamento dos outros. O que eu senti, comecei a sentir muito, na verdade, foi o medo de chegar no fim da minha vida e me arrepender da forma que eu tinha vivido. Acabou me dominando muito mais do que qualquer medo de ter esse estilo de vida. Esse medo fez você agir, você acha? Fez eu agir, sim. Tem gente que vive presa naquela formulinha que ensinaram pra gente. Trabalha mais, pra ganhar mais, pra comprar mais coisa, pra mostrar pros outros que você venceu na vida. Vencer quem? A vida não é uma corrida. Eu sou uma pessoa aventureira, né? Vou fazer trilha e tal, eu gosto. Mas teve um momento da minha vida que eu perdi o medo também de morrer. E isso faz muita diferença pra você aproveitar mais a vida, porque eu acho que nós temos uma sensação de controle de que, se eu tomar esses cuidados, se eu tiver aqui e tal, eu tô mais protegido. E aí a gente vê umas situações de tipo, sei lá, a pessoa tava andando na rua e caiu um coco do coqueiro na cabeça da pessoa e a pessoa morreu. Tipo, tem, né, umas pessoas que morrem de jeito aleatório, assim. E quando eu parei pra pensar nisso, pensei, a hora que for minha hora, que for pra eu morrer, eu vou morrer. Acho que dá uma liberdade também de você arriscar mais e viver mais coisas que às vezes aí você tem medo porque, né, não faço nada irresponsável também, eu diria, né, talvez um pouco, mas eu acho que talvez te dá, é o que eu ia dizer, eu acho que te dá mais liberdade e menos medo pra outras coisas mais banais, entre aspas. Sim, com certeza. Pelo que eu entendi, o Fábio ele não tava buscando luxo, o que ele queria era mais liberdade, justamente. Liberdade de lugar, de tempo, fugir do barulho, de um monte de coisa que a gente se sente obrigado a fazer e nem entende direito por que tá fazendo. Liberdade de não precisar fingir uma vida só pra postar no Instagram. Ele continuou sendo profissional, entregando resultado, mas agora com outro ritmo, outra paisagem, outro estado de espírito. Se essa história já te fez refletir sobre o seu estilo de vida, dá um like aqui no vídeo, porque esse vídeo não é só sobre o Fábio, é sobre o que a gente faz com a nossa vida. Esse vídeo não é um manual para morar numa barraca, é uma pausa pra gente refletir. A pergunta aqui é, o que você tá aguentando só porque aprendeu que é assim que a vida é? Que parte da sua rotina você mantém só por medo, por status, ou porque é um hábito, é assim mesmo que ensinaram pra gente? E se desse pra viver mais, com menos estresse, menos coisa pra impressionar, menos aluguel caro só pra dizer que mora num lugar bom? Você já parou pra pensar que às vezes você pode estar se sabotando só porque você não parou pra se questionar sobre o que ensinaram pra gente sobre sucesso? Às vezes trocar um apartamento caro por um mais simples, planejando, lógico, ter o custo de mudança. Trocar ou vender o carro e ir de bike ou de transporte público pro trabalho. Talvez essas pequenas, que não são tão pequenas assim, mudanças, já muda tudo. Me conta aqui nos comentários, qual que é a parte da sua rotina que mais te incomoda hoje? E o que você gostaria de mudar se você pudesse? Vamos trocar essa ideia. Que dica você daria pra alguém que quer simplificar a vida? Que é bem o que você falou de analisar os seus gastos que realmente são necessários. Às vezes as coisas... Exemplo simples, eu pago aqui 3 serviços de streamings diferentes, sendo que agora eu tô assistindo uma série específica no Netflix. É só, sei lá, R$40, R$50 esses 2 streaming a mais que você paga por mês? Tudo bem, mas é R$50 que você pode economizar a mais por mês pra fazer alguma outra coisa, né? Você costuma comprar roupa toda semana ou qualquer coisa assim, vai num evento, precisa realmente disso, você não pode ter menos coisa. Eu acho que quando a gente começa a olhar mais pra tudo que a gente já tem e ser grato pelo que já temos e aproveitar o que nós já temos, mais do que reclamar do que nós não temos e do que nós gostaríamos de ter, isso já faz muita diferença para você ver o que é necessário quando você sabe o que é demais. Então eu acho que todo mundo tem que conseguir identificar o que é demais, que tá tendo desnecessariamente na vida deles ali, que foge do propósito, né? Para isso, assim, uma dica que eu dou para todo mundo pra vida é fazer terapia. Porque ajuda muito você a se entender, se conhecer, saber que valores são realmente seus, são coisas que são importantes pra você, que é o que vai te trazer realização, felicidade, e que valores que foram colocados em você durante sua infância, sua adolescência, seu desenvolvimento pela sociedade, pelos seus pais, pela sua bolha. E pra quem quer uma fonte de renda de trabalho remoto,
maneira genérica, ampla, não só na sua área. O que você acha De repente, se a pessoa, mas foi o que a gente falou do Diego, né? Que ele tem uma barbearia e ele viu que ele poderia ser um barbeiro móvel, né? Trabalhando no motorhome dele, a barbearia dele ser um motorhome. Eu não acho que tem uma fórmula mágica, assim, ou uma dica específica que eu posso dar sobre isso. O mais rápido, o mais tranquilo abre o seu computador, seu celular, pesquisa. Quantas pessoas a gente não conhece aqui em Itacaré também que vende geladinho na praia, ou Total. que vende brownie, ou que, sabe... Tenta ter seu negócio, tem uma loja de biquíni, por exemplo, ou da loja Altinha, né? Falando especificamente do Cuca, né? Que a gente conhece também. Então, todo mundo consegue pensar em formas, acho, de ter mais liberdade e que não necessariamente significa, novamente, a gente tá falando aqui de uma questão nômade, mas ter mais liberdade não quer dizer que você tem que viajar. Você viu, o Fábio não fugiu do sistema. Ele só decidiu viver com menos pressão, com muito mais propósito, alinhado ao que ele acredita que vai fazer bem pra ele. E não fez isso porque agora ele ficou rico. Ele fez isso mudando as escolhas dele, cortando excesso e descobrindo o que realmente tem valor pra ele. A mensagem aqui é simples, não precisa ser radical, nem largar tudo. Não precisa morar numa barraca. Mas questionar o estilo de vida que você leva pode ser o primeiro passo para construir um caminho mais leve e mais seu no final das contas. Se você gostou dessa conversa, aqui do lado tem 2 vídeos para você escolher seu próximo passo. Um mostra quanto custa realmente esse estilo de vida. O Fábio abriu os números, explicou cada detalhe, quanto custa cada item da barraca dele, quanto custou o carro. E o outro também é para quem quer mais liberdade. Como descobrir seu número da liberdade financeira e quanto dinheiro você precisa ter investido para mudar de vida. Escolhe um e continua essa conversa comigo.